Olá, tudo bem? Você gosta de pescaria? Você já foi pescar alguma vez e passou lá horas e horas na espreita, tentando puxar e não pegou nada? Talvez uma tarde toda, uma noite toda? O Evangelho de Lucas deste final de semana, Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, apresenta uma história assim. Quando os amigos Simão Pedro, Tiago e João passaram a noite todinha pescando e no final das contas não pegaram foi nada. Nesse dia, Jesus aparece diante deles lá na praia e começa a ensinar a multidão a respeito do reino de Deus, a mensagem que vem de Deus. Tanta gente se amontoou em cima de Jesus que ele pediu a Simão o seu barco emprestado para que ele ficasse ali, pertinho da praia, e pudesse ensinar as pessoas. Ao final do seu sermão, vendo a tristeza e a decepção no rosto de Simão e dos seus companheiros que trabalharam a noite toda, iam voltar para casa sem nenhum sustento para sua família, ele dá uma ordem. Ele diz assim: pegue o seu barco, vá na parte mais funda do lago e joguem as redes. Você já ouviu aquele ditado que diz: quer ensinar o padre a rezar a missa? Parecia isso que Jesus estava fazendo. Ele estava querendo ensinar os pescadores profissionais a pescar. Só que ele dá uma ordem totalmente inversa do que era o usual. Porque naquele lago, a pescaria era melhor à noite e perto da margem. E Jesus dá a ordem ao contrário. Pedro poderia dizer: olha, mestre, bem que se vê que o senhor entende de palavra de Deus, bem que o senhor fala bonito, mas de pescaria parece que o senhor não entende nada. Mas Pedro conhecia Jesus. Ele já tinha dias antes visto Jesus curando a sua sogra, curando pessoas, expulsando demônios. Então Pedro pensa assim: bom, já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. E é o que ele faz. Pedro e os seus companheiros vão à parte mais funda, jogam as redes e de repente começam a puxar e eles não estavam dando conta. As redes estavam tão cheias de peixe que estavam quase se arrebentando. E eles fazem um sinal aos seus companheiros para que viessem ajudá-los. E diz a palavra de Deus que eles encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos estavam quase afundando. E aí quando Pedro volta à margem, se aproxima de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e diz: mestre, se afaste de mim porque eu não sou digno, eu sou pecador. Jesus sabia disso. Jesus sabia onde estavam os peixes, sabia como curar a sogra de Pedro, Jesus sabia como expulsar demônios, Jesus sabia que Pedro era pecador. Ele sabe que você é pecador, que eu sou pecador, todos nós somos. E foi para isso que Jesus veio, para salvar os pecadores. Então o problema não é o fato de sermos pecadores, afinal de contas todos nós somos. O problema é quando nós nos conformamos com o pecado e vivemos o pecado no dia a dia sem arrependimento e sem mudança de vida, sem confiar em Cristo, na sua graça e na sua misericórdia, sem vivermos como um cristão, assim como Jesus Cristo veio a este mundo para transformar a nossa vida, sermos novas criaturas, coisa que às vezes nós não queremos ser. Queremos continuar vivendo os nossos pecados favoritos, achando que graça e misericórdia cobre uma vida sem arrependimento e sem fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Então essa história de Jesus com seus discípulos tem uma aplicação bem interessante. Quando eles estavam decepcionados e desanimados, perto de desistir e ir embora, uma palavra de Jesus fez toda a diferença no dia deles. Uma palavra de Jesus transformou toda a decepção e tristeza em alegria e fartura. Quando você estiver enfrentando dificuldades, problemas, no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, um problema de saúde, talvez uma depressão, antes de desistir, jogar a toalha, busque Jesus. Porque ele só precisa de uma palavra para transformar o seu dia e a sua vida. Então, assim como Pedro, que confiou em Jesus, teve o perdão para os seus pecados, ele foi chamado para ser um pescador de gente, assim também Jesus chama você e eu para sermos pescadores de gente, para levarmos a mensagem de salvação
pela graça, através da fé em Cristo Jesus, a outras pessoas. O chamado de Deus para pescadores de gente é para mim e é para você. Então, se você gostou deste vídeo, se esse vídeo fez tocar o seu coração, essa mensagem de Cristo tocou o seu coração, com o desejo de ser também um pescador de pessoas, levando graça e misericórdia às pessoas que sofrem, depressivas, deprimidas, que estejam pensando em desistir dos seus projetos, sonhos, talvez até da sua própria vida, compartilhe o amor e a graça de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém?